Sabe, no Brasil, o futebol não é só um esporte, né? É quase uma religião. E toda religião tem seus ídolos. Um deles era o Bruno Fernandes, um goleiro super famoso, no auge da carreira. Só que essa é a história de como a fama pode colidir com um crime terrível e levantar um monte de perguntas difíceis sobre justiça, idolatria e segundas chances. Ok, vamos direto aos fatos, sem rodeios. Em junho de 2010, Elisa Samúdio, que era ex-namorada do Bruno, desapareceu. O que a polícia descobriu foi uma trama de filme de terror. Ela foi sequestrada, espancada e estrangulada até a morte, e tudo a mando do Bruno. O resultado do julgamento foi claro. Ele foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio qualificado. Isso quer dizer que não foi só um assassinato. Foi um assassinato com requintes de crueldade e sem a menor chance de defesa para a vítima. Um crime que, claro, chocou o Brasil inteiro. E é exatamente aqui que a história ganha uma camada bem mais complexa. Acontece que a lei brasileira garante que toda pessoa condenada tem o direito à ressocialização. A ideia por trás disso é preparar a pessoa para voltar a viver em sociedade. É um dos pilares do nosso sistema de justiça, baseado na dignidade humana. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1.000.000, o X da questão dessa nossa análise. O direito de se reabilitar vale para todo mundo, mas a coisa complica quando o condenado não é um cidadão comum, mas sim uma figura pública que influencia milhões de pessoas. A lei pode até ser a mesma para todos, mas será que o impacto social é? Então, vamos mergulhar um pouco nisso. Vamos olhar para essa ideia de ressocialização, botando lado a lado o que a lei promete e, bom, o que a realidade entrega de verdade. Olha, no papel, o conceito de ressocialização é incrível, super nobre. A lei diz que o sistema tem que criar as condições para que o condenado consiga se reintegrar na sociedade de um jeito harmônico. Em teoria, a prisão não serve só para punir, mas também para reeducar, para que a pessoa possa voltar a ter uma vida produtiva e em paz. Só que essa ideia tão bonita acaba batendo de frente com uma realidade bem dura. Os números não mentem. Menos de 20% das pessoas presas no Brasil participam de algum programa de trabalho ou de estudo. Ou seja, na prática, o sistema não está dando as ferramentas que seriam necessárias para essa reabilitação acontecer de verdade. E qual o resultado disso tudo? Bom, tá aí no número. A taxa de reincidência criminal no Brasil chega a quase 70%. Isso mostra que a imensa maioria das pessoas que saem da prisão acaba cometendo novos crimes. Aquela promessa da lei, na vida real, está falhando. E feio. Tem uma frase de um jurista italiano, o Francesco Carnelucci, que resume perfeitamente o próximo obstáculo. Mesmo que a justiça perdoe e a pessoa cumpra a sua pena, a sociedade dificilmente esquece. A pena legal pode até acabar, mas o carimbo do crime, especialmente um tom brutal, persegue a pessoa para sempre. E para uma figura pública, esse julgamento social é 1000 vezes mais forte. Agora, a gente entra no ponto central de tudo, o peso de ser um ídolo. É aqui que o direito individual do Bruno de recomeçar a vida se choca de frente com a enorme responsabilidade social que ele tem. Porque vamos combinar, no Brasil, um ídolo do futebol não é só um jogador bom de bola. É um fenômeno cultural. É uma figura que as pessoas veneram, quase como um herói mesmo. Ele influencia o jeito de se vestir, o jeito de falar, o comportamento. Para milhões de crianças e jovens, ele é um modelo a ser seguido. E essa posição, claro, vem com uma responsabilidade social gigante. O que um ídolo faz ecoa de um jeito que as ações de uma pessoa comum simplesmente não fazem. Para a gente entender a gravidade do retorno do Bruno aos campos, a gente precisa olhar para uma ferida aberta no Brasil. O nosso país é o 5º no mundo com a maior taxa de feminicídio. Uma mulher é assassinada a cada 7 horas, simplesmente por ser mulher. O crime do Bruno não foi um caso isolado, ele faz parte dessa epidemia de violência. Então, a pergunta que não quer calar é essa. O que significa para uma sociedade que luta tanto contra a violência contra a mulher ver um homem condenado por um crime tão cruel ser reintegrado à sua posição de herói? A mensagem que fica pode ser perigosa, pode ser entendida como um deixa pra lá ou de que a punição, no fim das contas, não foi pra valer. E isso tem tudo a ver com a ideia de fair play, sabe? Jogo limpo. Esse conceito não vale só para as regras dentro de campo. É sobre ter uma conduta ética, moral na vida. Para um ídolo, o comportamento fora das 4 linhas importa tanto quanto o que ele faz com a bola no pé. Espera-se que ele seja um exemplo, e o Bruno quebrou essa expectativa do jeito mais violento possível. E isso tudo nos leva a uma questão final bem provocadora, quase um tabu.
Será que a justiça deveria ser aplicada do mesmo jeito para quem tem uma influência pública tão grande? Para ajudar a gente a pensar nisso, vamos buscar lá no filósofo Aristóteles. Ele falava de 2 tipos de justiça. A primeira é a justiça corretiva, que é matemática. A lei é igual para todo mundo e o objetivo é só consertar um erro que aconteceu. Mas também existe a justiça distributiva. Essa já diz o seguinte: honras, bens e privilégios devem ser distribuídos de acordo com o mérito de cada um. Trazendo para o nosso caso, a gente deveria usar a justiça corretiva e tratar o Bruno como qualquer outro cidadão que tem o direito à reabilitação? Ou a gente deveria pensar com a lógica da justiça distributiva e argumentar que a posição de ídolo é uma honra que se conquista por mérito, e que um crime tão horrível anula completamente esse mérito? E olha, essa ideia não é tão estranha assim. Pense em outras profissões de alta responsabilidade, como um médico ou um advogado. Se eles cometem uma falta muito grave, eles podem perder a licença para exercer a profissão, para sempre. A pergunta é: ser um ídolo nacional não deveria ser visto também como uma posição de privilégio parecida que pode ser perdida para sempre? E aqui a gente chega no coração da discussão. Reintegrar o Bruno ao status de ídolo é muito mais do que reabilitar um cidadão. É reabilitar a imagem pública dele. A consequência disso é uma sensação perigosa de impunidade na sociedade e, claro, um desrespeito profundo à memória da Elisa Samúdio e à dor da família dela. E assim, a gente termina com a pergunta que ficou no ar o tempo todo. A lei garante a todos o direito de recomeçar, mas quando esse recomeço significa voltar a ser um herói para milhões de pessoas, será que a responsabilidade social não deveria pesar mais que o direito individual? O caminho para a reabilitação de um ídolo deveria, afinal, ser diferente? A resposta é complicada e diz muito sobre o tipo de sociedade que a gente quer construir.